Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu sinceramente espero que todos vocês estejam muito bem por aí. Sejam todos bem-vindos ao podcast Uma Leitora no Cinema. Eu sou Gisele Santos, eu venho sempre trazer minhas dicas e opiniões sobre livros, filmes e séries. Vocês nos seguem pelas plataformas de áudio e também pelo YouTube. Eu agradeço muito a todos que estão conosco aqui no canal. A presença de todos é muito importante e eu peço também que vocês continuem conosco, embarcando nessa nova jornada, né? Dessa nova série que a gente vai acompanhar por aqui. E também compartilhem esses episódios e os vídeos de resenha com seus amigos, que assim vocês nos ajudam muito, muito mesmo na divulgação do nosso trabalho. Seguinte, gente, vamos dar o nosso pontapé inicial. Na verdade, a gente já deu na semana anterior, né? Mas vamos dar o nosso pontapé inicial na nossa cobertura de Andor, a segunda e última temporada, que os 3 primeiros episódios estão disponíveis no Disney Plus. Então, ao contrário da nossa temporada anterior, que a gente falou de episódio a episódio, aqui a gente vai fazer uma análise dos 4 arcos que vão ser disponibilizados pela plataforma, uma vez que o que acontece? É como se fossem 4 filmes que a gente vai ver. E como é a última temporada, ligando-se diretamente aos eventos de Rogue One, uma saga Star Wars, e antes também dos eventos do filme. Como é o nome do filme, gente? Agora deu branco na minha cabeça. É Uma Nova Esperança. Isso, que Uma Nova Esperança é, digamos, o nosso arco zero, como diz o nosso querido Norton Domingues. E nos nossas sinopses dos vídeos, eu quero deixar os nomes de alguns dos criadores de conteúdo que também vão juntamente conosco fazer a cobertura da série. Só que essas pessoas já são pessoas que têm uma familiaridade maior com o universo Star Wars, tá? E a gente vai deixar as indicações deles e continuem também, né, vendo as resenhas deles. Que naturalmente eu vejo as resenhas deles também, para a gente poder debater bem sobre os temas dessa segunda temporada. E aqui a gente vai ver a Aliança Rebelde praticamente surgindo, né? A gente vê aqui as artimanhas do Império tentando prolongar os seus braços, né? E a construção da Estrela da Morte. Então, esses 3 primeiros e excelentes episódios, é difícil fazer aqui uma resenha com 3 episódios de uma vez, porque tem um monte de coisa que a gente não consegue colocar no episódio. Mas tem coisas que a gente consegue colocar uma similaridade com as coisas atuais que nós temos aqui. Então, por exemplo, uma coisa que a gente vê nesse primeiro episódio, e é uma coisa que a gente precisa encaixar bem nesses 3 primeiros episódios, é que cada episódio, uma vez que Andor se passa 4 anos antes da Batalha de Yavin, que é a Batalha de Uma Nova Esperança, que acontece? Aqui, a cada arco vai se passar em um ano. E isso é muito interessante, principalmente pessoas como eu, que não têm muito conhecimento dessa saga. Você meio que vai entendendo todas as minúcias da Aliança Rebelde, tá? A gente vê também muito dessas questões da própria articulação que o Império tem dentro de todos os planetas, de todos os ecossistemas. Essa ideia de vender uma, digamos, república onde todos conseguem se concatenar, mas que a gente sabe que é mentira. A gente sabe que a ideia do Império é realmente usar mesmo o uso da sua força da pior maneira possível e colocar todos debaixo do seu poder. A gente vê ali, até mesmo a partir do primeiro episódio, né? A gente já começa a ver isso.
aquela parte em que eles pegam, fazem aquela propaganda fajuta, né, de que eles querem colocar como o povo daquele planeta. Eu até me esqueci agora, Gortan parece, eu acabei me esquecendo o nome do planeta, esqueci de anotar, que eles querem usar aquela propaganda de que aquelas pessoas, aquelas criaturas, aqueles seres advindos daquele planeta, que têm a sua vida, a sua cultura, a sua forma de viver, e que eles precisam da ajuda do império para terem uma melhor prosperidade, para que eles possam ser muito mais prósperos. Mas a ideia, na verdade, deles, né, ter aquela questão aquele material usado daquela teia de aranha, que eles utilizam sim para a sua subsistência, mas a ideia não. A ideia é pegar um mineral que tem ali naquele planeta, onde eles vão melhorar, na minha opinião, a qualidade dos reatores, vão construir melhor esses reatores para a Estrela da Morte. Então, a gente vê que quando tem aquele grupo reunido ali, a crescente tensão existindo ali naquele grupo, é como se aquelas pessoas que estão ali, que são do Império, né? É como se eles não sei, ali tem algo dizendo que eles concordam, mas não concordam com tudo que está ali. É uma ideia muito de tensão, e a gente vê de outras coisas que acontecem ali em outros episódios, e a gente vê até mesmo no episódio 2, no episódio 3, algumas coisas que acontecem ali que, nossa, assim, é de arrepiar. Tem, aliás, uma cena aqui, que eu não vou me prolongar nela, que é com relação às vivências de abusos, das torturas daquela personagem ali da primeira temporada, né? E essas lembranças, como que é chocante tudo isso, sabe? É algo que deixa as pessoas muito doloroso isso, né, de ver. E se você tem toque para isso, né, saiba que é sutil, mas que existe esse tipo de cena aqui. E eu acho que é uma ideia que Star Wars coloca aqui. Muita gente acha que é uma série só de fantasia e na verdade não é. E muita gente questiona muito essa questão política de Star Wars. Star Wars é muito política, que não sei o que, eu não gosto da política de Star Wars. Gente, é muito, como é que eu posso explicar? É algo muito interessante a forma que Star Wars coloca sobre política. Porque aqui é coisa que a gente vê no dia a dia. Vai dizer a verdade que aquela propaganda que está ali passando para aqueles membros ali daquele grupo, relevei a cachorra que não para de latir aqui na porta, mas pensa aquela propaganda que está ali, se realmente aquela propaganda não é alguma propaganda que você já viu em algum lugar, de algum grupo, até mesmo de política mesmo, propaganda política de eleições. Vai dizer que você nunca viu uma coisa daquela. Então é uma coisa que é muito verdadeiro, sabe? Então a gente vê isso acontecendo aqui e é muito interessante de ver. Então a gente vê também uma outra coisa que eu vi nesses 3 primeiros episódios, algo que as pessoas até falaram um pouco com relação à temporada anterior. Que anda uma série lenta, as coisas acontecem lentamente. Não. Aqui a série está mais, como é que eu posso dizer? A dinâmica dela está mais envolvente, está uma dinâmica em que eles vão realmente entregando mais. O João Jedi fala muito isso nas suas resenhas, e eu concordo que eles estão esticando bem a corda, mas para a gente ver todas essas minúcias, porque quando a gente vê os filmes e vê somente a figura mais dominadora do Darth Vader, a gente pensa que os outros, né, assim, a influência do senador Palpatine, né, do imperador agora, né, imperador Palpatine, como ele manipulou o Anakin e tudo mais,
E a gente tem uma ideia, sim, de que o Império é algo muito cruel, e ele é mesmo muito cruel, mas a gente vê também a versatilidade e a destreza, de certa forma, da Aliança Rebelde, porque eles sabem que o Império é algo esmagador e que eles só vão conseguir vencer o Império se eles conseguirem estar pelo menos um passo à frente deles. Então, quando você vê esse novo Cassian aqui, você entende o que acontece lá no filme Rogue One, sabe? Principalmente ali no final do filme. Cara, é uma fórmula de construção, é quase uma jornada do herói, se a gente for pensar bem. Então, nessa temporada, tem aquela parte ali inicial que você fica assim, mas ele tá ali perdido naquela mata, aquela célula rebelde, digamos assim. E assim, você fica assim, nossa, mas esse cara tá perdendo tempo aqui. E não é bem isso, porque na verdade ele tá já indo para o olho do furacão. Porque, né, quando você vê aquele terceiro episódio, nossa, é algo assim que descamba para o que é bom, sabe? E assim, você vê esses personagens começando ali a entender. A gente vê primeiro ele tentando ali contato com os seus depois da sua prisão e tudo que aconteceu no final da primeira temporada, né? Ele a perda da sua mãe adotiva e tudo mais. Então a gente vê que o Andor tá diferente nessa temporada. A gente vê que o Cassian, ele não é aquele cara ali do início da série. A gente vê que aqui ele é um cara diferente. Ele passou por muita coisa. E agora ele vai passar por mais coisas ainda, mas agora ele vai ser mais atuante na série como um todo, sabe? E a gente vê essas outras dinâmicas, né? De tudo que envolve tanto a Aliança Rebelde, essa nova construção da Aliança Rebelde, e nos sacrifícios que a aliança e das pessoas que conspiraram para essa, como eu posso dizer, para essa construção mesmo da Aliança Rebelde. E tudo o que aconteceu para chegar nos eventos que todo mundo conhece dos filmes. Então, por exemplo, né, falando já do arco da Mon Mothma, e aquele casamento, e aquela questão, ela se sentindo cada vez mais solitária, né, dentro daquilo que ela pode conceder ou não. A gente, né, vê também as questões, por exemplo, dos atuais, como que eu posso dizer, das surpresas, né? Eu vou dizer a fala daquele personagem, as surpresas que ela vai ter que ir vendo, contornando, os acordos que ela deve ou não fazer, os sacrifícios aos quais ela começa a fazer, esse jogo político, sabe, que ela precisa não só entender, mas ela precisa ter uma desenvoltura quase que de uma bailarina para ela conseguir entender o seu real propósito no final de tudo. Então, esses 3 primeiros episódios é uma forma da gente ter uma dinâmica muito mais, como que eu posso dizer, mais enérgica, mais vibrante da segunda temporada, que naturalmente, com relação à primeira, a gente já imaginava que essa segunda temporada teria essa dinâmica muito mais aprofundada, muito mais forte. E a parte que a gente fica mais triste, né, assim, dos episódios, é aquela parte daquela menina que tem nessa questão com a própria violência, né, que ela sofreu e tudo aquilo que vai gerando nela, sabe? E a gente vai vendo realmente como que uma pessoa pode ser desconstruída. Mas lá na frente a gente com certeza vão ter novas reconstruções ou construções dessa personagem. Então cada um dos arcos
Às vezes você pode pensar que eles são arcos isolados, mas muito pelo contrário. São arcos mais próximos que a gente imagina. E, nossa, é difícil não dizer que eu não gostei da dinâmica desses 3 primeiros episódios. Estou já ansiosa para a próxima semana. Os episódios saem sempre às terças-feiras, às 22 horas, no Disney Plus, tá? E os episódios, os nossos, vão sair às sextas-feiras nesse momento, tá? Tem algumas coisas acontecendo na minha vida e eu vou ter que reorganizar para poder fazer tudo certinho para vocês não ficarem sem conteúdo. Mas fica na descrição também os outros criadores de conteúdo que cobrem a série com mais aprofundamento. Eles já estão nessa jornada há muito mais tempo que eu. Então, vocês podem ver a minha jornada como uma iniciante nesse universo maravilhoso, porque não é só uma série Star Wars aqui. Aqui é uma série que ela serve tanto para quem é fã de Star Wars, para a gente ver os outros núcleos, né, sem ser o núcleo Skywalker, ou sem ser os núcleos exatamente da aliança, a parte mais, digamos, grossa ali da aliança, mas para a gente ver essas outras coisas que existem nos outros ecossistemas, né, nos outros universos, mas também para a gente conseguir pegar essa história e entender as suas dimensões, até mesmo dentro do nosso dia a dia, porque muita gente reclama, né, igual eu falei anteriormente, dessa política, essa parte política de Star Wars, mas ela está mais enraizada na nossa cultura que a gente imagina, porque a ideia realmente do George Lucas era essa, era uma crítica às guerras, né, aos conflitos que estão acontecendo hoje em dia. E é uma pena que em 2025, a gente está gravando em 2025, que ainda tem esses conflitos acontecendo e deixando tantos mutilados, não só física, como psicologicamente por aí. Eu amei esses 3 primeiros episódios e eu quero saber a opinião de vocês sobre os 3 primeiros episódios da segunda temporada de Andor. Gostaram, não gostaram? Quero saber muita opinião de cada um de vocês. E é isso, gente. Não quero me alongar muito aqui. É só mesmo uma análise desses 3 primeiros episódios. E eu fico muito feliz que você está conosco, começando essa nova jornada. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nos despedimos e nos vemos, então, nos próximos episódios. Um grande abraço.